Nosso ouvinte já sabe, o Eneg, que tem Jornal da Band com transmissão simultânea aqui na Band News FM, sempre a partir das 7h20 com série especial. Pois é uma série especial que vai passar no Jornal da Band a partir de hoje, a série especial chamada Câncer, Virei Paciente. E o personagem principal é o próprio repórter da matéria, o César Cavalcante. César Cavalcante, nossa estrela, grande profissional, nosso colega, e que em janeiro desse ano tomou um susto. Eu queria que você falasse para a gente, César, o que a gente vai conhecer dessa experiência e o que você gostaria de compartilhar com a gente. Obrigado por conversar com a gente aqui no estúdio. Oi, Neg, boa tarde para você, Débora, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Band News FM. Um prazer falar com vocês. Algo que eu nunca esperava na minha vida, estar do outro lado do microfone contando a minha própria história, mas eu vi a necessidade de fazer isso e, claro, conversando com o pessoal aqui da Band, a gente viu que era possível levar essa história como uma forma de conscientização das pessoas, né? Eu descobri um câncer no estômago, um tumor agressivo, mas felizmente em estágio inicial, no começo do ano, no dia 20 de janeiro, foi quando eu abri o exame, sozinho inclusive, e vi lá o nome, carcinoma. Aquilo me assustou profundamente. No primeiro momento eu achei que eu ia morrer, e o medo de estar morrendo, né? E daí a gente começa, né, aquela saga, buscando profissionais, especialistas e descobrindo um pouco mais sobre o que eu estava passando naquele momento, né? Eu, com 29 anos de idade, na verdade eu estava com 28, um mês depois eu fiz 29. Quem acredita em astro pode dizer que foi um inferno astral para mim. Sem vícios, não fumo, bebo raramente, não é nem socialmente, raramente mesmo. A alimentação sempre mantive de uma maneira bastante saudável e sem histórico na família, mas acabei tendo esse choque no dia 20 de janeiro. Daí começou uma busca, né, pelo tratamento e que se baseou em quimioterapia e depois numa cirurgia. Foram 6 meses de tratamento. Tem 20 dias que eu terminei a última quimioterapia. E aí, ao longo desse processo, né, de muita dor também, porque não dá para romantizar, uma doença muito séria, a gente viu a necessidade de fazer essa série que vai ao ar hoje no Jornal da Band. Ô César, você falou de tratamento, desculpa, Eneg, aqui fora do Não, ar, por favor. eu estava perguntando para ele, que pode ser uma dúvida de muitos ouvintes, porque era silencioso. Felizmente, ele descobriu muito no início, teve o diagnóstico muito rapidamente, e eu perguntei, como é que você descobriu então, né? E aí você estava me contando como é que foi essa descoberta. Foi um exame de rotina para uma outra coisa que não tinha nada a ver, porque é silenciosa a doença, né? Claro, no início é bastante silenciosa. Não tinha dor, nada. Nada. O meu médico disse que foi um achado de exame, né? Esse é o termo que eles utilizam, porque eu sempre tive refluxo a minha vida inteira. Aumentava um pouco mais, dependendo do tipo de alimento, mas no final do ano passado começou a incomodar um pouquinho. E aí eu pedi uma endoscopia no médico, e aí essa endoscopia que mostrou esse tumor de 8 milímetros. Mas meu oncologista, ele me disse que o refluxo não tinha nada a ver com o câncer. Então justamente foi isso, foi um achado de exame aí, que no princípio trouxe muito medo, mas também depois a necessidade de falar com outras pessoas, de conscientizar, né? Quando a gente vai para o outro lado, a gente vê que a informação ela é fundamental, né? A gente sabe, como jornalista, claro, mas é realmente muito importante, porque ainda é um tabu falar sobre essa doença, tratar isso. E a gente teve como experiência a pandemia mesmo, a informação é fundamental para a gente ter um tratamento eficaz e também para ter novos diagnósticos precoces, o que faz muita diferença para um paciente oncológico. Agora, César, você não seria um paciente de perfil para os exames que provavelmente você, na sua reportagem, vai falar que devem ser feitos, né? Pela sua idade. Se você não tivesse o refluxo, que não tem nada a ver com, como você falou, com o câncer, você não saberia, é isso, imagino. E você não estaria na lista daqueles cuidados clássicos que o manual manda a partir dos 40, faça uma endoscopia a cada 5 anos e tal. Você só faria a sua endoscopia lá na frente. E talvez não. Então, quando diz, olha, é preciso fazer check-up e os cuidados, mas você era uma pessoa de 28 anos, né? Com uma alimentação saudável, que não fumava, então todos aqueles cuidados que são listados, você já tomava todos, né? Ou seja, tem alguma coisa que a reportagem te surpreendeu ou mostra para as pessoas, muda o padrão, é preciso que as pessoas comecem a fazer alguns exames mais cedo do que
a gente faria normalmente? O que a reportagem vai nos dar e que você descobriu com a sua própria experiência, César? Neg, é muito importante isso que você disse, porque realmente os exames, eles salvam vidas, né? E a gente tem visto, eu vou trazer um exemplo dos últimos anos, né? Um aumento considerável em cânceres no intestino, né? São muitos casos, inclusive, de personalidades famosas que a gente tem visto, né? De câncer no intestino. E houve um estudo de um centro oncológico nos Estados Unidos que recomenda agora, né, se examinar 10 anos antes, no caso de uma pessoa que teve algum parente próximo com a doença, 10 anos antes da idade em que a pessoa teve esse diagnóstico, porque a colonoscopia, que é indicada para diagnóstico desse tipo de câncer, ela é feita a partir dos 45 anos. Então, houve uma alteração, sim, bastante significativa. Os casos de câncer, eles vêm aumentando, né, no mundo, no Brasil também. Hoje, são 700 mil novos casos por ano. O câncer, ele só perde para as doenças cardiovasculares, como a mais letal, mas até o final da década a expectativa é que se torne a doença que mais mata no mundo. Então, tudo isso vem fazendo com que os estudos avancem e tragam novas perspectivas também para diagnóstico da doença. Uma última pergunta, César, antes de te liberar. O número de casos vem aumentando porque a gente tem mais pessoas doentes? Ou a gente não tem elemento para dizer isso, e sim que talvez haja um número maior de exames e, portanto, a gente está sabendo mais de casos e já havia cânceres, só que não eram identificados. Dá para afirmar uma coisa ou outra? Pelo que a gente conversou com especialistas, são as duas coisas mesmo. A gente está diagnosticando mais, as pessoas estão tendo mais acesso à saúde. É claro que ela, infelizmente, não é democrática, e a gente vai mostrar isso, inclusive, na série. A diferença de tratamento de quem vai pelo SUS, demora na fila, para quem consegue ter acesso, né, por meio de plano de saúde, à rede privada. Então, os diagnósticos estão aumentando. Uma notícia positiva também é que hoje mais pessoas são curadas, a taxa de cura está cada vez maior, e também os nossos hábitos, né? Infelizmente, a gente são hábitos ambientais, né? Aliás, situações ambientais, quer dizer, a alimentação, o tabagismo, fatores mesmo de poluição, tudo isso acaba interferindo e fazendo com que a gente tenha cada vez mais também episódios, né, situações de câncer. Mas são as duas coisas, mais diagnóstico e também o ambiente que a gente vive, que está sendo mais favorável para o aparecimento dessa doença. Bom, a gente conversou com o César Cavalcante, o Jornal da Band, e o Bora Brasil também, preciso que se diga, estreia a série especial Câncer, Virei Paciente. E hoje à noite, a partir das 7h20, o Jornal da Band, e a gente vai ver essa reportagem por lá. César, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, bom trabalho. Agora 1h33.